Olá, YouTube! Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos ao canal do Lisba. Eu sou o Lisba e aposto que você já conhece a série Game of Thrones. Se não assistiu, pelo menos já sabe esse nome. Afinal de contas, esse é um dos maiores sucessos comerciais dentro das séries que já foram lançadas e teve um grande impacto cultural, principalmente na era pré-streaming, que é a que nós estamos vivendo hoje em dia. Mas acontece que se você não assistiu essa série, eu vou te contar uma coisa. Eu também não assisti essa série até esse ano, pois durante todo o período de tempo em que essa série estava sendo lançada e fez grande sucesso, eu não queria assistir ela. Por meus próprios motivos, eu simplesmente não tinha interesse. Então, esse ano de 2025, eu acabei assistindo, não toda, assisti 5 temporadas dela, e eu estou aqui para falar qual que é a minha opinião, para você entender como que é a série Game of Thrones para alguém que nunca assistiu ela e também não leu os livros. Então já deixa seu like, se inscreve no canal, assista o vídeo do início ao fim, pois isso que faz o YouTube recomendar no meu canal. E vamos lá, Game of Thrones. Para começar, assim como eu falei no meu vídeo explicando sobre o hype, Game of Thrones é uma série que quando eu comecei a assistir, eu já tinha ouvido bastante dela ao longo dos anos. Muita gente falando horrores dessa série, falando muito bem dela, que ela era a melhor série da história e que até hoje em dia nada superou ela. E eu, como sempre, na hora que eu comecei a ver tanta gente falando bem dela, inclusive quando eu fui assistir, falaram de novo, falaram que eu ia adorar, que ia ser a melhor série de todos os tempos, etc. Eu, como já especialista em prever que algo não é 100% que estão falando, já comecei a ficar com o pé atrás, tentando ao máximo não deixar essas opiniões exacerbadas influenciarem a minha. Porque se eu deixasse, provavelmente eu ia esperar algo muito absurdo da série e ela não iria entregar o que eu tava esperando e eu iria me decepcionar. Então eu assisti e durante as 5 temporadas eu de fato achei ela uma série muito boa e muito absurda, mas que também tem suas falhas. Não que isso seja um demérito da série, afinal de contas nada é perfeito, mas que provavelmente se eu não tivesse botado esse pé atrás eu teria saído frustrado, apesar da alta qualidade da série. Mas o que são essas coisas afinal de contas? Bom, para você que não sabe nada sobre Game of Thrones, um resumo da série ela é basicamente uma grande guerra geopolítica que se passa no que seria a Idade Média, num estilo conhecido como Low Fantasy, que é uma história de fantasia, mas que a magia não é algo tão presente e tão comum. Ela existe, mas ela é mais sutil, tem alguns efeitos até meio misteriosos ou mais brancos, ou até uma pegada mais de abandonada, como aquelas séries de magia, que a magia é um conceito antigo que foi citado, mas foi perdido ao longo do tempo. Então, Game of Thrones tem esses aspectos e vai nos apresentar o continente de Westeros, que é um continente que possui 7 reinos diferentes. E vai mostrar como algumas implicações políticas vão acabar ocasionando uma guerra entre esses 7 reinos para conseguir se colocar no poder como o topo do mundo. Visto que nesse mundo de Game of Thrones, ou de As Crônicas de Gelo e Fogo, que é o nome original do livro da qual Game of Thrones foi inspirado, existe um reino central que ele é basicamente o responsável pelo controle do continente e os outros reis dos outros reinos indiretamente servem a ele. E já apresentando logo de uma vez o ponto forte da série, pra mim, são os personagens e o enredo, principalmente os diálogos. Essa é uma série em quesito de diálogo e apresentação de personagem, provavelmente ela tem um dos maiores destaques que eu já vi. A escrita é muito absurda. A forma com que todos os personagens são caracterizados na série é muito bem feita. Você consegue identificar muito bem a personalidade de cada um e quando alguém começa a falar, mesmo que essa série em algum momento tivesse colocado todo mundo com a mesma voz, num cenário hipotético, obviamente falando, ainda assim seria possível identificar quem é quem pelas suas mentalidades, que são bem expressas em seus diálogos, e seus trejeitos, que são únicos. Então essa série é muito boa em introduzir os seus personagens que são essenciais para a trama, já que a trama é basicamente focada nisso, mesmo que tenha alguns aspectos de mundo e de história rolando, o que faz a história avançar são aqueles que acompanhamos. E o que faz esse diálogo se destacar tanto, na minha opinião, afinal de contas? Bom, eu digo pra você que é o fato de que cada linha de diálogo consegue entregar várias coisas ao mesmo tempo. Por exemplo, alguma das características que faz eu achar que os diálogos dessa série são tão bons. Primeiro, o que eu já mencionei para introduzir o personagem. Você conhece as características dele, a personalidade, seus objetivos, e isso vai estabelecer muito bem quem você está acompanhando e por que ele está tomando as ações que ele está tomando. Isso também vai avançar a série, visto que muitas vezes é através das conversas que as coisas vão ser levadas ao caminho seguinte, sendo que você consegue ver como a guerra vai se movimentando através das informações que os personagens vão passando uns para os outros. Ou, quando eles estão sozinhos, eles passam para a plateia informações sobre si mesmos. Outra característica muito boa é que os diálogos dessa série são muito bons em elevar a tensão, trazer preocupações e deixar tudo muito mais tenso e problemático, porque você consegue ver como se fosse o pavio de uma bomba chegando ao fim. As coisas vão sendo escaladas e é possível prever que as coisas estão se aproximando de um momento em que vai tudo explodir e você só espera qual que vai ser o estopim para finalmente estourar a
bomba, causando muitas vezes medo da antecipação, que faz com que você não perca aquilo de mente logo de cara, porque a partir do momento em que o conflito é apresentado, você consegue ver a escada que você vai ter que subir até chegar até ele, não saindo da sua cabeça, e essa preparação toda faz com que na hora que a coisa estoura, ela de fato alcançou um clímax muito satisfatório, por sinal. Além de a apresentação do próprio mundo em si, os diálogos eles estabelecem muito bem, desde fatos culturais dos 7 reinos ou de Westeros em si, e também de um outro continente à parte, que também tem um pedaço da história ligada a ele, e eventualmente as coisas vão se culminando. Saindo do diálogo, outra coisa que me agradou bastante na série é como todas as cenas se conectam bastante. Todos os personagens têm características que vão se conectando não com um, mas com vários outros personagens ou com vários outros acontecimentos, que indiretamente conectam pessoas diferentes, mesmo que elas sejam de locais completamente diferentes, ou mesmo que os personagens nunca tenham em si dialogado ou visto um ao outro, mas pelas famas que vão se espalhando, pela informação que vai sendo passada, você consegue ver algo que aconteceu de um lado do reino afetando o lado oposto do continente, o que é muito bom pro roteiro, porque faz parecer com que tudo tem um propósito, tudo está sendo utilizado para levar a série para outro lugar. Não tem aquela cena deslocada e que parece que não faz muito sentido, que não conecta com nada e que ela tá lá só por si só, que faz com que de forma sutil você consiga ir vendo as consequências se acumulando, seja as consequências boas ou ruins. E com tudo isso sendo apresentado de uma forma muito interessante, já que seus personagens e o enredo são muito atraentes, a história te prende de uma forma muito boa, em que cada cena que você assiste é importante e vai afetar alguém em algum momento. E muitas vezes isso é interessante de saber como. Porque, por exemplo, uma coisa que eu vi comentarem bastante pra mim é que nessa série muitos personagens morrem, e de fato acontece, e você nunca sabe quem faz o que ou por que tá fazendo. O que é estranho, tendo em vista que eles falaram isso de forma positiva, e eu não sei muito bem como que algo que se foca em ser anticlimático o tempo todo poderia ser bom, mas já adianto, esse não é o caso de Game of Thrones, porque eu acho que as pessoas que me falaram isso estavam erradas. Não que eu tenha previsto tudo que aconteceu, eu não sou vidente, nem sei tanto de narrativa a ponto de conseguir ver roteiro de forma óbvia. Entretanto, eu acho que a série é muito boa em passar informações. Então, nada do que aconteceu, pra mim, parecia que veio por nenhum motivo, só pra mover a história e ficou desconexo com a história, de forma não coesa. O que é bom. Muito bom, porque mesmo nos momentos que eu não previa, depois que aconteceu, eu entendia perfeitamente o porquê aconteceu e achava uma boa explicação, o que tornava aquele momento para mim ainda mais gratificante, visto que eu sentia que eu não estava perdendo meu tempo por prestar atenção em algum detalhe da história, porque sempre que eu prestava atenção e pegava as informações que a cena queria me passar, eu era recompensado no futuro com a série dizendo, você acertou, e era presenteado logo em seguida com uma cena feita de forma maravilhosa, enquanto ao mesmo tempo eu não deixava de ter surpresas, porque mesmo que eu soubesse, por exemplo, que um personagem mataria outro, eu ainda tinha que descobrir qual que era o estopim, qual que seria o motivo final, afinal de contas, normalmente, para as coisas acontecerem tem que ter algo grande, às vezes esse algo grande é um conjunto de várias coisas diferentes que ocorrem ao mesmo tempo, e por isso elas se tornam o que são, e eu também queria ver como seria feito, e como aquele personagem faria, porque muitas vezes, mesmo que a ação tomada fosse a mesma, cada personagem é tão diferente e tão característico, que você consegue ver o porquê que alguém faria isso de uma forma e o outro faria de outra, porque eles não são os mesmos, eles pensam e agem de formas diferentes. Por exemplo, um personagem mais estrategista, inteligente e diplomático, como o Tyrion Lannister, não sairia por aí pegando uma espada e defendendo justos igual Jon Snow faria, por exemplo. Mas nisso ainda é possível ver vários cenários. Por exemplo, um cenário em que o Tyrion defende alguém que está sofrendo alguma injustiça, mas de outra forma, argumentando ou até persuadindo o oponente. Ou, por exemplo, outro personagem que tem uma habilidade de luta com a espada, tipo Bronn, mesmo que ele poderia fazer a mesma coisa que o Jon Snow e atacar para defender alguém, provavelmente ele não se importaria. Mas talvez ele fizesse isso se fosse amando do Tyrion. E se fosse, mesmo que fosse atacando o outro com a mesma arma que o Jon Snow, ele provavelmente faria isso de forma diferente, visto que o Bronn luta de uma forma mais malandra, jogando um pouco mais sujo. E claro que eu não tô reclamando da atitude tomada por nenhum dos três. Claro que existem seus personagens que eu não gosto na série, seja porque eles me causavam raiva ou porque eu acho que eles são personagens mais fracos mesmo. Mas, por exemplo, os três casos que eu acabei de citar, do Jon, do Tyrion e do Bronn, são personagens que eu gosto bastante, apesar das diferenças. Na verdade, a diferença entre eles faz com que os momentos em que eles apareçam sejam ainda mais especiais. Mas agora falando de uma forma um pouco mais específica e me aprofundando um pouco mais na série. Que coisas eu gostei e que coisas eu não gostei. Vou começar dizendo que eu achei algumas divergências em que, quando eu tava assistindo alguns momentos da série, em todas as suas temporadas, eu achei que fugiu um pouco das descrições que eu passei até agora. Claro que eu generalizei, então, de forma em geral, a série apresenta todas as características que eu disse até então. Entretanto, ela não faz isso o tempo todo. Por exemplo, na primeira temporada, um dos personagens que você acompanha é a Daenerys, que é descendente do antigo rei e foi parar nesse outro continente sem ser
Westeros, onde ela e seu irmão começam a tentar juntar forças para tomar o trono de Westeros para si próprio. E à medida que vai avançando, ela vai mostrando que ela é a verdadeira herdeira e não seu irmão, igual ele pensava no início. Desenvolvendo a personagem dela, tornando ela cada vez mais forte e carismática e, de fato, digna de se tornar a sucessora. Não só por sangue, mas porque ela começa a provar durante a série que ela é merecedora, o que dá a ela esse mérito. Entretanto, depois da primeira temporada, toda vez que eu assistia a Daenerys, eu começava a ficar cada vez mais e mais cansado da história dela. Isso porque, em comparação com Westeros, que estava tendo uma guerra civil que a cada temporada, para mim, só melhorava, ficava mais complexa, mais interessante, mais lados e mais reviravoltas aconteciam, a Daenerys sempre seguia o mesmo padrão. Ela, basicamente, ia para alguma cidade que nunca havia sido citada antes na série. Quando ela chegava nessa cidade, ela era apresentada a quem estava no poder, desde uma cúpula de líderes até o dono de um exército de escravos e por aí ia. Então, ela chegava na cidade, ela era subestimada. Em algum momento, esses líderes da cidade tentavam eliminar ela. Ela virava o jogo, ganhava, acumulava poder dentro dessa cidade. A maior parte das vezes esse poder vinha no formato de um exército que era o mais forte do mundo, ou invencível, mas mesmo assim nunca era forte o suficiente para vencer sozinho as ameaças da próxima cidade, e ia para a próxima repetir a mesma ação de novo e de novo. Isso até chegou a dar uma pausa em determinado momento, onde ela foi para uma cidade que eu esqueci o nome, vou deixar aí na edição, em que ela é aconselhada a ficar lá e de fato se acostumar a ser uma líder, uma rainha, porque afinal de contas, se ela não pegasse experiência, como que ela iria virar uma rainha depois no futuro em Westeros? E aí nesse momento, a linha dela começa a ficar um pouco mais interessante, e começa a levantar alguns pontos mais únicos, por exemplo, a forma com que ela lidera, o preço de você ser mão de ferro, e em que momento você deve ceder um pouco para a vontade do povo, mesmo que eles discordem de você, e em que ponto você deve firmar. O fato de que algumas pessoas, mesmo sendo escravizadas, já tinham uma vida estabelecida, e que tirar essa escravidão tirou alguns propósitos deles, e por causa disso eles queriam voltar, mostrando que mesmo essa libertação dos escravos talvez não fosse tão preto no branco quanto a própria Daenerys enxergava. E aí na quinta temporada, que foi a última que eu assisti, já deu a entender pelo final que vai voltar ao que aconteceu anteriormente, visto que ela, mais uma vez, sai da cidade que ela estava por causa de uma série de problemas, é encontrada por outra tribo diferente, subestimada, capturada, e como eu não assisti as outras 3 temporadas, mas eu já sei como que termina, ou pelo menos alguns dos eventos, eu já consigo presumir que vai acontecer a mesma coisa que estava acontecendo antes. Junto com isso também, a quinta temporada, que foi a última que eu assisti, embora eu ainda ache que ela tenha sido divertida de se assistir, eu acho que é o momento em que a série começou a ter uma queda de qualidade, que é inclusive o motivo de eu só ter assistido 5 temporadas e não ter visto as 3 últimas. Já vi gente falando que a sexta é boa, que a sétima e oitava é ruim. Já ouvi gente falando que a quinta é boa, da sexta até a oitava é ruim. Já ouvi gente falando que a quarta temporada é boa, da quinta pra oitava é ruim. Eu já ouvi até gente falando que a primeira temporada é boa e todas as outras 7 são ruins. Então não vou pedir pra você tomar apenas a minha opinião como base de em que momento a série é boa e em que é ruim. Eu prefiro que você assista por conta própria e tire as próprias conclusões. Mas eu vou dizer que dessas opiniões que eu vi por fora, muitas delas eu achava críticas vazias pelo fato de que o argumento inteiro da pessoa achar determinada temporada boa ou ruim era se ela era igual, melhor ou pior o que estava nos livros. Não que você não possa fazer uma crítica baseando-se no conteúdo original. Claro que Game of Thrones é uma adaptação, então algumas coisas vão ser iguais às do livro, porque afinal de contas está adaptando o livro, mas outras coisas vão ser diferentes, porque numa adaptação é ideal que você altere um pouco a obra para que ela ganhe um tom de originalidade. Não ideal, mas acontece. Então, em determinados momentos, algumas decisões tomadas por Game of Thrones separam eles dos livros, seja por questão de orçamento, tempo ou mensagem a ser passada. Mas o ponto é, essas críticas, muitas vezes, eu achava muito vaga. Como falar, por exemplo, a guerra que aconteceu na Baía Negra era muito melhor nos livros. Sim, mas como? Eu não tive essa explicação. Eu não fui apresentado o que faltou na série. Eu não sei dizer nem mesmo se a série errou ou se ela acertou, mas podia ter acertado mais. Então, pra mim, ficou muito difícil de entender as críticas, porque eu senti que ninguém estava de fato me explicando o que tornava um ao outro melhor, tirando dizer coisas do roteiro. O que, na minha opinião pessoal, também não serve muito, porque muitas vezes o que faz a qualidade de uma obra ser boa ou ruim não é o roteiro. Claro que isso afeta. Não estou dizendo que um roteiro ruim deve ser ignorado, ou que um roteiro bom não pode ser apreciado. Mas estou dizendo que existem tantas características na forma de se fazer uma filmagem, que muitas vezes a forma com que a história é apresentada é mais importante do que qual que é a história sendo apresentada. Para mim, boa parte dos problemas dessas críticas teria sido resolvido se tivesse sido explicado qual que eram as diferenças e como que isso afetava. Por exemplo, ocultar informação, alguma informação que tem no livro a mais, não necessariamente é algo ruim, porque talvez o tempo que a série gastaria com aquela informação seria mal utilizado. Agora, ocultar uma informação importante mudaria a forma com que a gente compreende as coisas na série. Porque, é claro, se a série oculta uma parte fundamental do roteiro, uma informação
que não foi alterada ou adaptada ao longo da série anteriormente, e que ainda é importante na adaptação e não apenas no conteúdo original, aí sim o roteiro foi prejudicado. Mas eu prefiro essa explicação do que ouvir falar que o roteiro piorou. Porque, por exemplo, se o roteiro original era 10 e ele caiu para 9, o que faz com que essa explicação sirva para dizer que a série não é pior do que os livros, mas sim uma série ruim? Esse que é o meu ponto. Então, a forma de se contar a história pode fazer com que um roteiro ruim seja muito bem traduzido para a série, e um roteiro muito bom, dirigido porcamente, vai ser péssimo para a série. Então, para mim, ficou muito difícil de conectar essas coisas. Uma coisa que eu acho é que, de fato, à medida que vai avançando as temporadas, vão surgindo alguns momentos que começam a parecer muito irrelevantes, ou então que são apresentados com uma qualidade inferior à dos outros. Por exemplo, porque se eu não citasse um exemplo agora, seria hipocrisia minha eu reclamar que outros não fazem isso e depois eu também não fazer. Na quinta temporada, Jaime e Bronn vão para o reino de Dorne tentar invadir ele para tentar sequestrar a própria filha, com medo de que ela fosse assassinada lá. Sendo que nesse momento você pode apresentar várias inconsistências, por exemplo, a falta de guardas cercando o lugar, os assassinos terem ameaçado para que os Lannister soubessem, mas não terem feito nada até que o Jaime estivesse na ilha, o fato de que alguém que acabou de tentar matar a princesa de Dorne, no caso a filha do Jaime, foi autorizado a chegar perto dela e beijá-la, causando a morte dela por envenenamento. E mesmo Jaime e o Bronn, sabendo que a assassina de sua filha estava sob a advertência do rei, eles não deram a volta para alertar o rei em busca de um antídoto, ou pelo menos a punição de sua assassina, fez com que esse momento para mim ficasse muito deslocado. E à medida que vão acontecendo coisas assim, eles vão começar a ficar muito mais chatos, porque eles vão se acumulando. Embora isso não signifique que necessariamente eu acho que a primeira temporada é melhor e a quinta é a pior, eu não acho que segue esse fluxo. Na verdade, a minha temporada favorita foi a quarta. Mas, por exemplo, na quinta temporada eu comecei a sentir que as coisas já estavam caindo para o medíocre. Muitos personagens estavam começando a ficar chatos e parecendo caricaturas, ou seja, eles perdiam a profundidade e viravam só aquilo que a gente enxergava deles. Por exemplo, o rei Stannis, que era visto pelos outros personagens da série como aquele rei inflexível, sem sentimentos e que marchava cegamente para as guerras porque tinha certeza que ia ganhar, sendo que a própria série já tinha apresentado diversos momentos do ponto de vista do Stannis ou de personagens conectados a ele, que ele era bem mais complexo que isso. Por exemplo, a sua relação com a filha dele, o fato de que em diversos momentos ele falava que preferia recuar e para ter certeza que ele ia ganhar uma guerra do que perder vidas à toa, e por aí ia. E aí quando chega na quinta temporada, ele perde muito disso pra mim. Começa a tomar decisões que aí sim a falha no roteiro começa a transparecer e começa a incomodar. Junto com as resoluções de muitas ações tomadas que começam a ficar muito iguais e muitas vezes voltadas para uma ação que, por mais que seja interessante de se assistir, porque é uma ação bem executada, bem coreografada, ainda assim era aquela beleza vazia, que não tinha uma camada a mais. Ela parecia que estava acontecendo só por acontecer. Outra coisa que acontece na quinta temporada é que, pra mim, a melhor parte de Game of Thrones ela começa muito a se perder, que era aquela geopolítica interessante. As alianças, os inimigos que eram feitos, as relações diplomáticas, as consequências das ações tomadas, como isso afetava a opinião pública e a visão dos outros reinos. Tudo isso começou a se perder muito e virou muito uma guerra genérica, pelo menos pra mim. Então muitos dos núcleos da história que eram os mais interessantes pra mim começaram a se tornar maçantes, e pra piorar, todos eles começaram a fazer isso ao mesmo tempo. Alguns ainda me agradavam. Por exemplo, todo o momento em que eu assisti o Tyrion, eu gostei muito dele. Ele é meu personagem favorito da série. Eu acho que de todos ele é o que mais manteve a consistência, embora eu ainda assim acho que ele tenha tido uma decaída na quinta temporada, mas ainda assim era muito interessante de assisti-lo. Ou por exemplo, a Patrulha da Noite, que não só trazia um problema muito grande, porque era muito divertido de ver como que algo que tinha capacidade de aniquilar não só a patrulha, mas o continente inteiro, era o tempo todo ignorado pelos outros reinos, exceto por Stannis, e isso trazia uma tensão absurda deles tentando lidar com a situação, e era divertido ver não só como eles faziam isso, que deixava tudo muito preocupante e positivamente dramático, como também se o reino iria abrir seus olhos para a ameaça que estava chegando. Além disso, outro ponto negativo para mim é que as consequências das coisas começaram a sumir. Algumas ações muito absurdas estavam sendo tomadas e eu achei que iriam gerar conflitos muito mais debatidos. Por exemplo, a partir do momento em que é estabelecido aquele grupo fanático religioso, em que eles basicamente prendem a rainha mãe, a rainha barra princesa atual e outros membros da nobreza, e parece que não vai tendo consequências, parece que as pessoas não estão fazendo nada a respeito, que muitas ações foram tomadas no passado, que deveriam estar agora atiçando o sangue do povo, por exemplo, no casamento do rei, em que o povo já estava faminto, e a comida que era para eles foi jogada fora a pedido da Cersei, e em nenhum momento você começa a ver de fato a consequência disso. O pior que acontece é as pessoas ficarem com raiva da Cersei, o que não é bem uma consequência, porque todo mundo já praticamente odiava ela desde o início. Então, pra mim, Game of Thrones é uma série boa, mas que ela começa a decair. Eu acho que ela começa a perder muito das suas principais qualidades e começa a se focar muito em ações e conflitos vazios, mas que são esteticamente atraentes. E é por isso que, quando terminei a quinta temporada,
temporada, eu resolvi não continuar, porque eu senti que o que eu tinha assistido até então era bom e eu não queria estragar isso, porque independente da opinião dos outros das seguintes temporadas, eu já senti que o que me atraiu na série, que é o que me fez assistir ela, não iria aparecer pra mim novamente. E se você gosta de assistir séries e quer recomendação de séries ou análise de algumas delas, eu fiz recentemente um vídeo falando sobre as minhas 5 séries de super-heróis favoritas e eu vou deixá-la bem aqui, assim você pode assistir e me ajudar a crescer com esse canal. Então, muito obrigado a todos por terem me assistido até aqui e espero vê-los no próximo vídeo.